Alunos, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem e fiquem bem. Então, nós estamos começando mais uma videoaula de história. E que essa videoaula, ela traz o que de diferente? Que é bom que a gente destaque, que nós estamos começando com essa videoaula o nosso ano letivo de 2021. Embora que a gente que nós já estamos estudando, mas o ano letivo de 2021 começa com esta videoaula que começa nesta semana, que começa aí do 31 de maio e vai até o 4 de junho, que é o início, a semana que inicia o nosso ano letivo de 2021. Espero que vocês peguem, destacando aí que vocês estejam bem, fiquem bem. Pegue os cadernos de vocês para fazer as anotações, o livro para acompanhar com as leituras, para que possa facilitar a aprendizagem de vocês e o entendimento. Eu trouxe aí uma imagem, o iluminismo, que nesta imagem eu gostaria de chamar a atenção de vocês para que vocês parem um pouco e reflitam o que vocês acham que quer dizer iluminismo, qual o sentido dessa palavra, que é o assunto que nós vamos começar a estudar, o iluminismo. Deixa eu que vocês reflitam. Claro, se a gente pegar o dicionário, a gente vai encontrar vários significados para a palavra iluminismo, não é verdade? Mas se tratando aí que o iluminismo, esse fato histórico, que também é chamado aí, que esse fato ocorreu na Europa no século XVIII, que por isso esse século XVIII ficou conhecido como século das luzes. Que nesse período vários escritores, filósofos, que são estudiosos, procuraram interpretar o mundo sob a luz da razão, ou seja, por meio do pensamento racional. Esse movimento, porque o iluminismo foi um movimento intelectual, foi chamado iluminismo. Os filósofos, os estudiosos, os iluministas, criticavam duramente as bases do antigo regime e suas ideias repercutiram além da Europa, tendo forte influência nos campos político, econômico e científico até os dias atuais. Vocês estão vendo que essa imagem é a imagem do nosso livro didático, que começa também o nosso assunto, que é da página 32 e 33, que é o iluminismo. E que aí nós vamos ver, e nós vamos agora para os nossos slides, para que a gente continue a explicação, continue a nossa vida. Então, vamos lá. Videoaula de História, capítulo 2, o Iluminismo, que vai da página 32 a 35 nesta videoaula. Sou a professora Damiana, 8º ano. Então, temos aqui, vocês estão vendo aqui essa luz. A ideia de iluminismo justamente é essa ideia, a ideia de iluminação, de luz, mas luz voltada para onde? Para o pensamento. Por isso que diz, o iluminismo, ele vai destacar, interpretar o mundo pela luz da razão, luz do conhecimento. Aí vocês podem perguntar, e antes? Não é? Antes, como era antes? Todas as explicações, tudo que acontecia com o mundo e com as pessoas era explicado através da questão da religião. A interpretação era dada, tudo que acontecia no mundo e que
como foi um movimento intelectual que acontece na Europa, tudo que acontecia na Europa e com o povo europeu era explicado através da religião. Nesse período, século XVIII, a população europeia, boa parte da população europeia era analfabeta, não sabia ler nem escrever. E até interpretar a Bíblia era interpretada justamente pelos religiosos. Isso se explica aí porque esses estudiosos, com o tempo, eles vão começar a questionar essas questões, que tudo fosse dada a explicação através da religião, e eles vão agora divulgar que o que acontecia com o ser humano e com o mundo fosse dado a explicação através da razão, do pensamento racional, da ciência. Então, por isso que o iluminismo é um movimento intelectual formado por estudiosos, por pensadores, que esses pensadores são também chamados filósofos, os filósofos iluministas. Então, temos aí essa ideia de iluminação, de trazer a luz, mas a luz do conhecimento, a luz baseada na ciência, na razão. Foi inspirada pela filosofia antiga, particularmente, e é Platão. Platão era um filósofo, que via a luz como imagem ou símbolo do verdadeiro. Os pensadores iluministas pretendiam tornar a sociedade europeia mais racional, que eu acabei de dizer. Eles não queriam mais que todas as explicações fossem dadas pela questão da religião. Queria agora também que as explicações que aconteciam com o mundo, dentro da sociedade, com o próprio ser humano, também fossem explicadas através da ciência. Por isso que diz o pensamento racional, da luz da razão. Por isso que iluminar quer dizer o pensamento racional, a razão. Para isso, questionar as bases do antigo regime. E o que é isso, antigo regime? O antigo regime era como estava organizada a sociedade europeia. A sociedade europeia estava organizada em quem? Os reis absolutistas, que governavam com o poder todo em suas mãos, e que nessa sociedade eram poucos os grupos que detinham o poder, que tinham privilégios. Só quem tinha privilégios era o clero, representantes da Igreja Católica, os membros da Igreja Católica, os nobres, que era rico, e os reis, que os reis governavam com poder absolutista, os reis governavam com poder todo em suas mãos. Então, criticando o poder déspota dos reis, justamente por isso, porque os reis governavam com total poder e que, de uma certa forma, eles se tornavam até um pouco assim, autoritário. Por isso que eram chamados de déspotas. Quer dizer que eles tinham um autoritarismo. As pessoas não tinham o direito de participar, de reivindicar. E o absolutista. E condenavam muitos elementos das religiões. Eles não aceitavam que todas as explicações para o que acontecia no mundo e com o ser humano fosse dada através da religião. É bom que a gente diga que os filósofos iluministas, eles não eram descrentes de Deus. Eles acreditavam em Deus, eles só não concordavam que todas as explicações fossem dadas pela questão da religião. Porque eles questionavam que quando se dava todas as explicações dadas através da religião, ia sempre beneficiar algum grupo, principalmente a questão do quê? Dos grupos religiosos e também dos nobres. Então, agora que o ser humano ele pensasse por si mesmo, mas um pensamento voltado, baseado em quê? Na ciência. Por isso que o pensamento racional, iluminar, é trazer o quê? O conhecimento para as pessoas. Conhecimento racional, conhecimento baseado na ciência. Nós temos aí que
O método científico, esse método científico, os cientistas do século XVIII renovaram a maneira de analisar a natureza e abriu o caminho para os filósofos iluministas do século XVIII. Essa mudança na forma de compreensão do mundo, sem estar voltado muito para a questão da religião, baseado no pensamento racional, na ciência, foi acompanhada pelo estabelecimento do método científico. Por isso que a ciência, o método científico, a comprovação se realmente é verdade através da ciência. Esse método que consistia na observação rigorosa, racional e sistemática da natureza, resultou na chamada Revolução Científica do século XVIII. Que aí vocês estão vendo pensadores, né, cientistas, estudiosos, como por exemplo, aí vocês estão vendo aí Francis Bacon, ele ocupou vários cargos políticos no governo da Inglaterra, mas o que realmente o interessava era a renovação do conhecimento e a fundação de uma nova forma de ciência. Essa nova ciência deveria renunciar aos preconceitos da tradição e promover um conhecimento capaz de melhorar as condições da vida humana por meio do controle cada vez maior da natureza. Aí vocês estão vendo também Galileu Galilei. Galileu, ele dizia o quê? Que não havia diferença entre os corpos celestes e terrenos. Ele chegou a essa conclusão ao observar a Lua com um telescópio. Em suas observações, notou a existência de cadeias de montanhas, vales profundos, cavidades. Concluiu que, assim como a superfície da Terra, a superfície da Lua era irregular. Foi o pioneiro na física experimental, aplicando a matemática ao estudo do movimento dos corpos. E aqui nós temos aí Renan Descartes, que ele diz o quê? Que ele criou o discurso do método. Ele vai escrever sua obra, mas é o discurso do método, que ele publica em 1637, e que ele vai elogiar a dúvida investigativa como método, construindo um pensamento racionalista, centrado no sujeito e não no objeto. Que os cientistas dizem que a dúvida é importante, por isso que até para a gente aprender, a gente está estudando, a gente tem que ter a dúvida, tem que interrogar, tem que perguntar. E isso parte do princípio o quê? Da racionalidade, da razão. Que antes não, as pessoas não questionavam, não interrogavam, não tinham dúvida. Por quê? Porque a explicação era dada através da questão da religião e as pessoas aceitavam como verdade, sem questionar, sem duvidar. Por isso que aí esses estudiosos, que são chamados filósofos iluministas, eles começam agora a divulgar a importância do quê? Do pensamento racional, que as pessoas precisavam conhecer, ter conhecimento, estudar, para que não ficasse tudo só pela explicação da religião. Tem que ter a explicação do quê? Da razão, da ciência. Por isso que a dúvida era a partir do princípio o quê? Da ciência. Tem que se duvidar, não pode aceitar tudo sem perguntar. Por isso que a gente sempre, como professor, a gente diz, perguntem. Vocês têm dúvida, perguntem, não leve dúvida para casa. Tem que questionar, tem que perguntar para que a gente tenha o quê? Conhecimento, para que a gente amplie, aumente o nosso conhecimento. E essas ideias iluministas chegaram até nós. Nossa sociedade é herdeira do pensamento iluminista, que esse pensamento ele vai influenciar toda a Europa, assim também como várias partes do mundo, até nos nossos dias. Nós temos aí, entre os principais pensadores desta época, estão François Bacon,
Eu falei Galileu Galilei e Renan Descartes, que vocês estão aí para que vocês entendam melhor. Vocês podem ler no livro didático, página 35. Nós temos aí, o iluminismo chegou, as ideias iluministas chegou para o Brasil, influenciou várias partes do mundo e que vai influenciar também no Brasil. As ideias iluministas tiveram grande repercussão, influenciaram diferentes movimentos sociais pelo mundo, como a Revolução Americana, a Revolução Francesa. As ideias iluministas também influenciaram algumas rebeliões no Brasil, como a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Então, aí, ó, que vocês estão vendo aí, as ideias iluministas chegaram ao Brasil no século XVIII. Muitos brasileiros das classes mais altas da sociedade iam estudar em universidades na Europa. E quando iam estudar nas universidades da Europa, tiveram contato com as ideias iluministas e trouxeram para o Brasil. Entravam em contato com as teorias e pensamentos que se desenvolveram em território europeu. Aí influenciava o quê? Influência iluminista, o fim do colonialismo, o fim do absolutismo, que os filósofos iluministas, ele combatiu o absolutismo, eles não concordavam com o poder absolutista dos reis, eles faziam críticas, assim também como os privilégios da igreja, eles divulgavam, reivindicavam que liberdade de expressão, que as pessoas pudessem dar sua opinião sem serem reprimidas ou punidas por isso, assim também como a liberdade religiosa, porque nesse período do século XVIII na Europa, a principal religião era a religião católica. Em alguns momentos, em alguns lugares, como algumas pessoas que não eram adeptas ao catolicismo foram perseguidas. Por isso que os filósofos iluministas também faziam críticas e eles divulgavam que era necessário ter a liberdade religiosa, que as pessoas pudessem cultuar a religião que quisesse, sem para isso fossem perseguidas ou punidas. Eles defendiam que o sistema político, o sistema de governo fosse a república, o liberalismo econômico, que o Estado, enquanto governo, não interferisse nas atividades econômicas, e a liberdade religiosa de pensamento e expressão. Aí as revoltas no Brasil que foram influenciadas pelas ideias iluministas. A Conjuração Mineira, que é também conhecida como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Conjuração Carioca, a Revolução Pernambucana. E aí nós temos aqui a bandeira de Minas Gerais, que é Libertas Quater Artame, que liberdade ainda que tardia, que era o lema e o símbolo da Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, que hoje é a bandeira do estado de Minas Gerais. Então, nós temos agora, nós vamos para as nossas questões que tem aí no nosso livro didático, da página 34, que é explorando a imagem, que a imagem é esta aqui, e que nós vamos responder essas três questões. Questão A, B e C. Aí nós temos aqui a questão A. Em que local está ocorrendo o evento mostrado na imagem? Descreva. Que vocês vão, ver e dar a resposta. Que é a interpretação aí. Que eu vou dar como sugestão. Só. Na letra A, alguns homens estão reunidos em torno de uma mesa. Que é essa mesa? Eles estão reunidos em torno de uma mesa onde parece ser uma biblioteca particular. Eles estão reunidos, alguns homens reunidos ao redor de uma mesa e que o espaço parece ser uma biblioteca particular.
E como sugestão, a letra B tem assim: em sua opinião, o que as pessoas representadas estão fazendo? Em sua opinião, o que as pessoas representadas estão fazendo? Aí vamos também que a resposta é pessoal, porque só vou dar um direcionamento. Aí temos aí. Vocês podem colocar, os homens estão ouvindo atentamente a leitura de um documento, né? Que eles estão aí, que essa resposta é pessoal, mas que vocês podem estar colocando que os homens estão ouvindo atentamente a leitura de um documento. A letra C, que desculpem que faltou aqui, a letra C tem aí. Porque a imagem pode ser caracterizada como uma representação dos pensadores iluministas. Explique sua resposta relacionando a imagem com o contexto do século XVIII. Que vocês também podem estar colocando como resposta aqui, porque eles estão reunidos em uma biblioteca, possivelmente estudando e debatendo diversos assuntos. Como os iluministas pretendiam transformar a sociedade europeia em vários âmbitos, deduziram que isso só seria possível se priorizasse a racionalidade, o pensamento racional, a ciência. Por isso que os filósofos iluministas, eles também vão dar muita importância à questão da educação, porque mais da metade da população europeia nesse período era analfabeta, então eles vão reivindicar e vão começar também a reivindicar e a valorização que as pessoas precisavam estudar. As pessoas também estudando, tendo conhecimento, podia transformar a sociedade para uma sociedade mais justa, mais igual, uma sociedade melhor. E que também baseado no pensamento da ciência, que para as pessoas, né, pudessem se apoderar do pensamento racional, sem estar voltado muito para a questão da religião, as pessoas tinham que ter o quê? O conhecimento. Então, estudar era também importante. Era não, estudar é importante, né? Isso no pensamento do iluminismo. Então, turma, a nossa videoaula vai ficando por aqui. Espero que vocês façam a atividade, vão ao livro didático, leia, assista a videoaula, façam as anotações de vocês e fiquem bem. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.